Oi, gente, boa noite, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Quero saber aqui quem estava na aula ontem. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula, tá? Ontem a gente teve a nossa primeira aula aí dessa semana Level Pro. Quero saber quem estava aqui comigo ontem, que a gente teve um baita de um aulão, foi muito bom, foi bem gostoso. Ficamos mais de 1h30 aí, trocando várias informações, experiências. Ó, tem bastante gente aqui que estava ontem. Isso aí, gente, conhecimento, estudo nunca é demais. Principalmente essa semana que a gente está abordando vários assuntos bem interessantes, né? Kellyanne estava aqui ontem também. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nessa nossa segunda aula, sobre cabelos brancos, correção de cor, do ruivo ao loiro, do loiro ao ruivo. Délia Cosmo, não conseguiu entrar ontem? Não tem problema, a live ficou salva aí ontem, tá? Tá no feed a live de ontem para quem perdeu. Inclusive eu não garanto que vai ficar por muito tempo lá, porque não era a intenção deixar a live salva e acabou meio que eu deixando a live aí para vocês. Então quem perdeu a live de ontem, tem ela salva aí no meu feed. Boa noite para quem tá chegando agora. Estamos hoje na nossa segunda aula, vamos falar bastante sobre correção de cor, do ruivo ao loiro, do loiro ao ruivo e principalmente sobre coberturas de brancos com descoloração, que uma mulherada aí, elas realmente, graças a Deus, né, gente, tá conseguindo evitar aí, passar um pouco de coloração para poder evitar o branco. E na verdade, a melhor coisa para conseguir dar uma inibida aí no... evitar, né? O branco são mechas, tá? Que as mechas, elas conseguem disfarçar o branco. Vamos começar então a nossa segunda aula. Todo mundo tá com papel e caneta aí, igual ontem. Vou precisar que vocês coloquem, anotem bastante coisa que eu vou passar aqui para vocês, tá? Ontem a aula foi um baita de um aulão, falei vários segredinhos aí que era muito importante para ser anotado e hoje não vai ser diferente, tá? Vamos lá? Todo mundo tá com papel e caneta na mão? Ah, estão perguntando aqui se tá a imagem da ficha de anamnese, ela tá somente no nosso grupo do WhatsApp. O link tá lá na bio do WhatsApp. Link da bio, tá? Link do WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp lá na bio. E a ficha de anamnese, ela tá disponível para quem tá dentro do grupo do WhatsApp. Gente, para quem tá chegando agora, tem bastante gente. Está no grupo? Então procura lá que a folha tá lá, a imagem. Gente, para quem tá chegando agora, hoje é a nossa segunda aula da semana Level Pro. Amanhã nós teremos mais um encontro na nossa terceira aula, tá? Amanhã vai ser uma aula prática ao vivo, do mesmo jeito, às 8 da noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre correção de cor, do ruivo ao loiro, do loiro ao ruivo e sobre coberturas de brancos com mechas na descoloração. Qual a melhor técnica, como fazer, tá? Vamos lá, todo mundo com papel e caneta. Jéssica, Salão de Beleza chegando agora, tem a aula de ontem aí no nosso feed e amanhã teremos mais uma aula. Amanhã a aula vai ser mão na massa, hein, gente? Bora lá?
Vamos falar um pouquinho então sobre os cabelos brancos, que eu acho que hoje uma das maiores frustrações assim para a mulherada é a chegada dos cabelos brancos. Ontem também eu abri para vocês fazerem perguntas, tá? E hoje, como a gente vai abordar 3 tipos de assunto, que é a correção de cobertura de cabelos brancos com a descoloração, então eu vou fazer o seguinte: assim que eu finalizar o assunto sobre os cabelos brancos, eu vou começar a responder as perguntas de vocês referente aos cabelos brancos, sobre o tema que a gente está abordando neste momento, tá? Quando a gente for para o assunto do ruivo ao loiro, eu vou querer que vocês mandem perguntas em cima do assunto de ruivo ao loiro, que daí eu vou responder para vocês. E o último assunto de hoje é do loiro ao ruivo. Então eu vou querer perguntas referente ao assunto que a gente estava fazendo naquele momento. Fechou? Então vamos lá. Cabelos brancos é uma das coisas que mais deixa a mulherada assim de cabelo em pé, porque não sabe como resolver. Muita gente acaba passando coloração no cabelo, e quando eu falo que coloração para mim só é necessário quando a cliente ela está com uma grande quantidade de cabelos brancos, onde o loiro ele já não consegue mais disfarçar os cabelos brancos. Tem muita gente que passa coloração, chega aqui pra mim com 20% de cabelo branco e passa coloração. Eu acho assim uma judieira, vamos dizer. Porque a coloração, a cliente ela fica refém. Ela não fica refém da coloração somente por conta do cabelo branco. Ela fica refém por conta da parte natural do cabelo dela, do cabelo branco e da coloração, que também tem muito mais chance de desbotar do que mechas. Porque quando a gente atinge o fundo de clareamento correto com mechas, o cabelo ele não tende a desbotar tão rapidamente e tem mais recurso para a cliente fazer a manutenção de matização e ter mais durabilidade no dia a dia na casa dela, tá? A coloração não, ela faz o retoque de coloração com você. E aí, quando ela retorna depois de 1 mês, 2 meses, depende da necessidade aí da cliente, ela volta com aquela cor completamente desbotada, que é uma coisa natural, porque a coloração, ela não é uma cor natural, ela é um pigmento. Então, conforme você se expõe ao sol, lava o cabelo no seu dia a dia, tende a coloração a desbotar com mais facilidade, e é normal. Então, assim, para quem tem cabelos brancos até 50% de fios brancos, eu sempre vou dar a melhor opção, que é trabalhar com a descoloração e não com a coloração. Quando você fala sobre mechas e coloração para poder cobrir brancos, o loiro, ele não vai cobrir 100% o branco, ele vai disfarçar o branco. Porque o loiro ele vai se misturar com os fios brancos, fingindo com que eles não existam ali. Já a coloração, ela cobre 100% dos brancos. A coloração que ela cobre 100% dos brancos, ela também cobre 100% dos fios naturais do seu cabelo. Ou seja, um exemplo, o meu cabelo aqui, ó, ele tá com mechas e fundo natural, certo? Eu tenho 2 tons de cabelo, o branquinho, né, que é da mecha descolorida, e o fundo natural. Quando eu faço uma coloração, eu faço a coloração nele inteiro, então não existe o meu cabelo natural, é 100% a coloração. Então, quando o cabelo dessa cliente começa a crescer, fica a raiz natural, os fios brancos e a coloração desbotada. Então, assim, é um baita de um problema para mim. E clientes que têm até 20%, 50% de brancos e faz uso da coloração, acaba ficando refém desta raiz. Ou seja, se você acha mais fácil, né? Porque tem profissionais que acham mais fácil fazer uma coloração. Por quê?
Porque a coloração, você consegue manter a cliente por mais tempo no salão. Por exemplo, tem cliente que tem cabelo branco e não suporta ver um fio de cabelo branco, que na semana seguinte ela está fazendo coloração novamente. Ou seja, essa cliente ela retorna mais vezes para o salão. Só que essa cliente é a que mais reclama de cabelo branco, é a que mais reclama de ter que ficar retocando o cabelo dela e é a que mais reclama da coloração estar desbotando. Quem concorda, pode mandar aqui, ó. Já tô vendo aqui, verdade, verdade, tá? Então, assim, ao longo da minha trajetória, a minha visão foi realmente assim, eu não estava mais aguentando as reclamações de clientes falando de coloração. E sempre me indicaram a levar a cliente a fazer coloração justamente por ela retornar mais vezes para o salão. Só que a cliente que retorna várias vezes para o salão, a hora que der uma dor de barriga, enfim, a primeira coisa que ela vai cortar é a coloração dentro de salão. Ela vai acabar pegando uma coloração lá em alguma loja de cosmético, farmácia, e acabar passando em casa. Por exemplo, tivemos pandemia aí nesses 2 últimos anos. Eu tenho certeza que a cliente de coloração foram uma das que menos vieram até o salão ou procuraram recursos para conseguir fazer uma coloração com vocês. Por quê? Porque é fácil para elas chegarem numa loja, comprar uma coloração e passar em casa. E a maioria das vezes acontece isso também, tá, gente? Enfim, pelo fato dessa reclamação da cliente, eu falei assim, eu acho que eu vou mudar o meu ponto de vista, acho que eu vou começar a indicar as clientes a fazerem mechas. Por quê? As mechas, elas demoram um intervalo maior para conseguir retornar para o salão por conta do branco incomodando. E querendo ou não, o valor das mechas é um valor mais alto, certo? E as mechas requer mais tratamento, mais produtos de qualidade na casa da cliente. Então, assim, se você pensa que você está ganhando mais com a cliente indo toda semana e reclamando, insatisfeita, do que a cliente vindo de cada 3 meses, 4 meses, porque a cliente que ela tem cabelo branco, ela quer fazer o retoque de mechas dela antes de 4 meses. E a gente sabe que nós precisamos de um intervalo, né, grande, precisa ter uma raiz exposta bem legal pra gente não pegar onde já estava loiro e acabar rompendo o fio da cliente. Mas a cliente que tem bastante quantidade de fios brancos, ela retorna mais cedo para poder fazer o retoque de mechas dela. Quando se fala em cabelos brancos, até 50% é possível trabalhar com mechas, tá? Se vocês quiserem, vocês podem anotar isso. Vou falar para vocês aqui, tá? Clientes que têm até 50% de cabelos brancos, é possível trabalhar somente com mechas, somente com luzes. Ana, mas todas as clientes precisam ter o cabelo, a tonalidade da mecha extremamente clara? Se a cliente ela passar de 20%, outra coisa, anota aí também. Se a cliente passar de 20% de cabelos brancos, a tonalidade do loiro dela tem que ser um loiro perolado pra cima, um loiro bege, um loiro perolado, um loiro bem claro que consiga substituir, disfarçar o fio branco. Se a sua cliente ela tem até 20% dos cabelos brancos, eu posso trabalhar com um fundo de clareamento na altura de um 8, de um 7, fazendo morena iluminada ou uma coloração ou uma tonalidade mais mel dourada? É possível, desde que seja 20% de cabelos brancos. Se a cliente tiver mais que 20% de cabelos brancos e você quiser deixar esse cabelo mais bege ou mais uma tonalidade doce de leite,
é uma tonalidade muito dourada. Então o fio branco ele vai se destacar mesmo que o cabelo seja uma tonalidade mais clara, ok? Cabelos acima de 50% de fios brancos, somente com coloração ou fazendo mechas inversas. Vocês já ouviram falar o que é mechas inversas? Mechas inversas é quando você trabalha com mechas claras e mechas escuras. Qual a melhor técnica para vocês conseguirem trabalhar com mechas inversas? Mechas costuradas, técnica costurada, tá? Na verdade, no geral, para trabalhar com cabelo, com clientes que têm fios brancos, a melhor técnica é a técnica do costurado, certo? Então, anotado, 20% de brancos, posso trabalhar com qualquer tipo de tonalidade de descoloração. Acima de 20% de fios brancos, posso trabalhar com descoloração, somente a descoloração, só que com tons mais claros para que o branco não sobressaia diante daquela tonalidade do loiro que você deixou. Clientes acima de 50% de brancos, pode ser trabalhado mechas inversas ou realmente a coloração, tá? Porque somente as luzes, somente mechas claras, não é possível cobrir o branco. Pelo contrário, a quantidade de fio escuro, fio natural, acaba ficando menor. E o cabelo, ele fica muito cinza. E aí todas as mechas que vocês queiram fazer que seja claro, você pode colocar o tonalizante mais dourado do universo. O cabelo ele vai ficar acinzentado, platinado, tudo que leve ela a ainda se ver com o cabelo branco, tá? Então, para mim, o primeiro passo quando você atende uma cliente que tem fios brancos é tentar identificar qual a porcentagem de cabelos brancos que essa cliente tem. Você acertando a porcentagem que essa cliente tem de cabelos brancos e de cabelos naturais, você não erra a técnica e nem o procedimento todo, tá? Para quem tem cabelos brancos, pode ser usado qualquer tipo de técnica. Quais são os tipos de técnicas? Técnica costurado ou tricotagem, também tem muita gente que chama de tricotagem a mecha costurada, que é aquela mecha bem rente à raiz. Tem a técnica do Total Blonde, que também é bem legal, dá para se trabalhar também. Fica com uma pequena raiz mais esfumada, mas dá para se trabalhar também no Total Blonde, tá? Dá para se trabalhar também no Summer Blonde, só que tudo isso vai depender da quantidade de fios brancos e a quantidade de fios naturais que você vai apresentar. Qual técnica vai ser melhor para trabalhar com qual quantidade de cabelo branco você pode trabalhar em qual técnica. Enfim, deu uma enrolada aqui. Você vai conseguir identificar o tipo de técnica a partir do momento que você conseguir identificar a quantidade e a porcentagem de cabelos brancos. Só para ficar mais entendido, tá? Na técnica, para trabalhar com cabelos que tem essa quantidade de cabelos brancos, a melhor técnica para mim é a costurada. Por quê? A técnica costurada, ela fica bem rente à raiz. Então, para cliente que tem cabelo branco, ela quer o quê? Mais durabilidade. Então, a técnica do costurado, na minha opinião, é a que fica mais próxima da raiz e que traz mais durabilidade para cliente e que é possível ter contraste ainda com o fundo natural. Porque na técnica costurada, você pega as mechas claras e sobra mechas naturais, fazendo aquela mesclagem entre o cabelo branco, o cabelo descolorido e o fundo natural, deixando ele bem próximo, bem parecido assim com o meu, mesmo que a cliente tenha cabelos brancos. Eu vou colocar aqui para vocês uma foto, tá? Para poder ajudar vocês a visualizar melhor o que eu estou falando, tá? Fiquem aí comigo. Vamos lá.
Olha esse cabelo aí, vamos identificar esse cabelo? Esse cabelo, ele foi gravado para curso online, tá? A gente tem esse curso desse cabelo, inclusive. E este cabelo, ele tem 50% de fios brancos e fios naturais. Vocês conseguem observar como que o fundo desse cabelo, ele não tá nem tão escuro? Justamente pela quantidade de cabelo branco que se tem aí. Mesmo ela tendo bastante quantidade de fios brancos, ainda assim pode ser trabalhado somente com mechas, tá? Porque ainda consigo ver esse fundo natural. Pode ver que no meio do comprimento para baixo, esse cabelo ele tá 100% loiro e com todos os fios brancos disfarçados. Aonde a gente consegue visualizar onde está o cabelo branco dela é somente na raiz crescida. Quem quiser pode tirar um print também, tá? Que eu vou colocar aqui a foto do resultado desse cabelo. Nesse cabelo foi trabalhado com a técnica costurada, onde tem bastante segredinho na técnica costurada, de como você fazer, porque a técnica costurada ela tem pontos positivos e pontos negativos. Ponto negativo é somente para o profissional que está aplicando a técnica, tá? Não para cliente. A técnica costurada para cliente é uma das melhores, justamente por ela ser rente à raiz. A técnica costurada, o resultado dela é perfeito. Mas a aplicação da técnica tem que ser perfeita, porque é uma das técnicas que mais tem chances de manchar, justamente por ela ser rente à raiz. Quem aqui trabalha com mecha costurada ou já trabalhou com mechas costuradas? Manda aqui pra mim também que eu quero ver, tá? Quando a gente trabalha com mecha costurada, o papel ele fica bem rente à raiz. E o pó descolorante ele tem que ser extremamente durinho. Extremamente não, mas ele tem que ser uma textura bem firme para que o papel ele não escorregue da raiz e não venha manchar. Quando se fala de técnica costurada, tudo pode acontecer para ele manchar. Como assim, Ana? Tudo pode acontecer para ele manchar. A cliente foi no banheiro, o papel escorregou, manchou. A cliente sem querer, o papel está atrapalhando aqui o rosto, ela vai colocar a mão, o papel ele vai andar e aí ele vai manchar. Se você não fechou o papel direito, ele pode manchar. Se o pó descolorante que você usa, ele infla muito com o calor, ele pode abrir o papel e acabar manchando também. Por quê? Porque a mecha ela é muito rente à raiz. São mechas travadas na raiz, aonde pode acontecer sim de manchar. Ou seja, todo cuidado é pouco próximo dessa técnica, tá? Mas existe segredinhos, tá? Que eu só revelo em curso de como evitar essas manchas. Vamos lá? Vou mostrar aqui pra vocês o resultado desse cabelo, então. Aguenta aí pra vocês verem. Olha, gente, este é o resultado desse cabelo. Vocês conseguem ver o quanto a mecha costurada ela tá rente à raiz? Dá pra perceber que ela tá bem rente à raiz. Eu tenho esse cabelo em vídeo aí no feed também, viu? Se vocês quiserem depois procurar pra poder dar uma olhada, porque o vídeo eu abro bem assim o cabelo também. Lembrando que esse cabelo ele é conteúdo de curso online, de como fazer ele, tá? Mecha costurada, ela além de ser possível estar bem rente à raiz, ela disfarça muito bem os fios brancos. Porque a gente usa o fundo também natural, que é o cabelo natural da cliente, para poder fazer essa mesclagem de raiz. Nesse cabelo, eu não mexi em nada em questão de pontas.
Não mexi em nada em questão de pontas. Só fiz somente o retoque dessa raiz mesmo, tá? Então, assim, na técnica costurada, tem os pós e os contras na hora de executar a técnica, mas com perfeição, com estudo, sabedoria, tá? Muita prática, vocês conseguem ter um resultado perfeito, sem manchas, sem nada. Uma das coisas também da mecha costurada é que ela também, dependendo da maneira que você pega, se você aprofunda muito o fio da mecha, é perigoso ter bastante aquelas patinhas, né, acobreadas. E isso eu ensino no curso, que é você fazer uma tricotagem, uma costura mais leve, não tão profunda, porque quanto mais profundidade você coloca na hora de costurar a mecha, mais funda, mais grossa fica aquele começo onde você vai fechar o papel. E aí é onde ele faz a marcação, tá? E aí, gente, vocês gostaram? Eu vou dar uma olhadinha agora nas perguntas e respostas de vocês. Oi? Ah, verdade, gente. Quem tiver dúvidas, perguntas sobre este cabelo, sobre qual a melhor técnica para cabelos brancos, enfim, pode me mandar agora, que neste momento eu vou estar respondendo todos vocês para a gente partir para o nosso próximo assunto, tá bom? Eu cheguei a ver aqui algumas mensagens, algumas perguntas, eu vou dar uma subidinha aqui para ver se eu acho. Boa noite, você acha um cabelo pintado na cor 5, tem como fazer mechas claras, mas já faz um tempo que só faz retoque? Gente, nesse momento a gente está falando sobre mechas costuradas, sobre cobertura de branco, tá? Então eu quero mensagens, perguntas somente sobre este tipo de cabelo. Quem mandar mensagem aqui que não seja voltado para este cabelo, para esta técnica, não vai ser respondido. Qual tonalizante eu usei? Eu usei o 1111. É que assim, agora vocês me pegarem que eu não lembro, mas eu acho que foi o 1111. 1111. Porque quando você também trabalha com descoloração no fio branco, vocês também tem que tomar cuidado para não deixar esse cabelo muito branco, porque senão ao invés dele ficar um loiro, ele fica um platinado. E geralmente as clientes não querem ficar platinadas porque o próprio branco junto com o cabelo escuro delas já deixa aquela raiz muito acinzentada, tá? Então tonalidade perolada ou mais branquinho, ok. Então tem que tomar muito cuidado. Tem mais perguntas, gente? Vai mandando. Você não usa perolado por não ficar tão branco? Qual você indica? Então, para não ficar tão branco, você pode usar o 10-3, ou você pode usar o 11-21, que é muito bonito, 10-12. É só vocês não colocarem nuances tão esbranquiçadas, tá? Para disfarçar o branco com fundo, seria um 9? Não, gente, eu sempre chego no 10. Toda vez que vocês forem fazer um cabelo que a cliente goste de uma tonalidade mais clara, que ela quer um loiro mais duradouro, pode chegar até na altura de um 10. Lembra que ontem, na aula de ontem, gente, eu falei com vocês, toda vez que vocês forem fazer qualquer cabelo, deixe um tom mais claro daquilo que vocês desejam. Por quê? Porque se eu chegar num fundo de clareamento na altura de um 10 e eu quiser tonalizar com 9, vai ficar a coisa mais linda do mundo, porque eu não vou fechar esse cabelo. Conforme esse cabelo ele for desbotando, ele vai ficando cada vez mais bonito. Se você pode fazer um cabelo no fundo 9 para cobertura de brancos, você pode. Desde que seja a tonalidade que a cliente queira, tá? Ana, quando a cliente tem 80% dos brancos, qual dica você me dá? Nossa, ótima pergunta. Pessoal, uma das coisas
para quem é aquela cliente que não consegue fugir da coloração, é você tentar passar uma coloração mais clara possível. Quais as colorações que eu mais recomendo? 7.1 com 7, que é um loiro natural, fica bem bonito. E lembrando aqui, marca de coloração é muito importante. Vou fazer até uma propaganda aqui para vocês, tá? Uma das colorações para cobertura de branco é a marca da Inoa, tá? É uma linha da Inoa, da marca L'Oréal. A Inoa, a coloração dela é a base de óleo. Então ela não deixa o cabelo desbotar. Então eu gosto muito da cor para cobertura de brancos, essa coloração. Porque você pode trabalhar, por exemplo, uma coloração número 8, que ele não vai desbotar para o alaranjado. Ele desbota, porque coloração é normal desbotar, mas ele não desbota como qualquer outra coloração, porque dependendo da coloração desbota até 2 tons a mais do tom que ficou no dia da coloração, tá? Então, para cobertura de brancos, na coloração eu indico o número 7, número 8 e número 9. Número 10 não cobre 100% os cabelos brancos, porque tem cabelo branco que também é muito resistente às colorações, tá? Então depende muito da marca que vocês usam. Inoa é a que eu indico para vocês, porque é uma coloração que não desbota com tanta facilidade. Tem uma cliente que tem 50% dos fios brancos e ela usa tinta 7.77. Para mim fazer luzes, posso fazer essa técnica? Pode sim, tá? Uma dica que eu vou dar, a cliente ela usa coloração e eu quero fazer mechas. Posso fazer? Pode. Só que você tem que saber se essa cliente ela quer fazer mechas só para dar uma clareada na raiz ou se ela quer mudar a tonalidade do cabelo dela para começar a fazer uma transição e mexer só com luzes, porque acontece isso também. Que inclusive é o nosso próximo assunto, que eu vou comparar um com o outro, tá? A cliente, se ela tá afim de trocar a coloração pela descoloração, você vai ter que aumentar a quantidade de mecha nesse cabelo, onde a técnica costurada não é possível. A técnica costurada não é possível aumentar a quantidade num todo para poder fazer a remoção dessa coloração. Então, o que eu indico? Técnica Total Blonde ou técnica Summer Blonde. Ou você misturar as técnicas, fazer o eriçado por baixo para aumentar a quantidade de mechas de pontas e técnica costurada próximo da raiz aonde a cliente consegue ver, tá? Então, se eu quero fazer uma transição de coloração para descoloração, preciso transformar a coloração em algo descolorido. Então, preciso de quantidade e a técnica costurada, ela não te traz quantidade de mecha loira, e sim somente raiz, tá? Ela é extremamente focada para raiz. Hoje, eu trabalho com técnica costurada somente focado em raiz. Próxima pergunta. Qual o tamanho das mechas das fileiras para fazer este cabelo? Tem que ser de 1 a 1 centímetro? Eu sempre faço de cada um dedo. Deixo um, faço o outro. Deixo um, faço o outro. Ana, podemos fazer esse cabelo com essa porcentagem de brancos só limpando a raiz? Sim, foi o que foi feito nesse cabelo. Esse cabelo foi aplicado somente técnica costurada. É isso? Esse cabelo ele foi aplicado somente técnica costurada. Esse cabelo foi aplicado somente técnica costurada na raiz, porque já tinha uma grande quantidade de mechas loiras na ponta, então até só usar a técnica costurada para focar somente na raiz é perfeito. Só que assim, quanto mais mecha costurada, maior a quantidade, tá? Então, se a cliente ela tem muita quantidade de brancos, você vai ter que fazer muita quantidade de mechas costuradas.
Qual cor eu usei neste cabelo? 1111. Qual a forma de não ficar laranja no início da mecha? Olha, pra mim, uma das grandes maneiras é você não aprofundar a costura. Por exemplo, a mecha tá aqui, certo? Aí você faz assim, ó, com o pente, ó. Um zigue-zague lá embaixo e volta. Você tem que fazer uma tricotagem na mesma linhagem, pra mecha não ficar muito profunda. Tem vídeo aí, inclusive nos meus stories, que a gente, como ia falar sobre esse assunto, eu andei publicando para vocês darem uma olhada. Então, uma das coisas que evitam vocês deixarem acobreado ou marcado na raiz é a profundidade que vocês fazem a mecha costurada. Quando o cabelo já está a 4 dedos de brancos e a cliente quer deixar tudo branco. Ah, legal. Só um minuto, gente. Ana, no caso de fazer mechas inversas, em qual caso, acima de 50% de branco, você usa tonalizante ou coloração? Ótima pergunta, entendi. Gente, quero fazer mechas inversas para cobertura de branco. Posso usar coloração ou tonalizante? Tonalizante, tá? A coloração, não tô falando aqui pra vocês o tempo todo que ela pode desbotar até 2 tons. Então, o tonalizante não. O tonalizante, inclusive, é assunto de ontem. Para cobertura de manchas, eu uso coloração ou tonalizante? Sempre o tonalizante. Porque o tonalizante ele é capaz de ter uma fixação maior e um menor desbotamento do fio. Então vocês podem trabalhar com mechas inversas na descoloração e no tonalizante. Sempre com tonalizante próximo à cor natural do cabelo da cliente, tá? Minha cliente tem uns 4 tipos de cor, mas o branco prevalece e o que devo fazer? A primeira coisa que você deve fazer nesse cabelo, ou se você quiser continuar trabalhando com a coloração, é passar uma coloração para deixar ele uniforme. Em vez de você toda vez ficar fazendo somente o retoque dessa coloração, você fazer o retoque, a coloração do meio do comprimento e pontas. Então deixar ele uniforme. Ou se a cliente ela quiser fazer a transição de coloração para descoloração, ela precisa ter no mínimo 4 dedos de raiz para você poder fazer uma correção com mechas inversas. Que no ruivo eu vou conseguir mostrar para vocês bem como que é feita essa correção, tá? Porque é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, que com o nível de correção, com as mechas, com a técnica do costurado, vocês conseguem fazer diversos tipos de cabelo, tá? Qual marca esse tonalizante? O tonalizante que eu mais gosto de trabalhar aqui é o tonalizante da Richese L'Oréal, tá? Geralmente, quando a cliente ela tem, não tem muita coloração, eu uso ou o número 4 ou o número 5. São as melhores cores. Se você for usar um tonalizante número 6, a chance dele desbotar é muito grande, porque ele tem muito fundo avermelhado. Número 6 já tem um fundo de clareamento mais vermelho. E como a gente está substituindo um cabelo branco pelo tonalizante, então ele tem mais facilidade de desbotar. Então sempre nos tons mais castanho, porque o loiro, ele não, a mecha inversa, ela não vai deixar o cabelo da cliente escuro. Por quê? Porque você também está trabalhando com mecha clara ali. Então a mecha clara, ela vai segurar a intensidade da mecha escura que você está fazendo, tá bom? Que inclusive eu vou explicar essa diferença agora no ruivo, tá bom? Vou responder mais algumas perguntas para a gente conseguir mudar aí o nosso assunto. Ana, quando a cliente tem 80% dos brancos, qual dica você me dá? Faça a coloração, gente. O cliente passou de 50% ou de 70%, que é igual eu falei, cliente passou de 70% de brancos. Somente a coloração é capaz
de cobrir os brancos dela. Senão ela vai ter que assumir o branco dela. Essa é a verdade, tá? Quais colorações para cabelos acima de 70% de branco? Na altura do 7 e do 8 e do 9, beleza? São cores que realmente cobrem o branco e que não desbota para o alaranjado com tanta facilidade, dependendo da marca utilizada, porque tem marca que tem muito pigmento acobreado, avermelhado e acaba desbotando com muita facilidade, certo? Vou encerrar as perguntas agora no momento sobre cabelos brancos, sobre a técnica costurada, tá? Vou passar agora pro ruivo ao loiro, que é uma correção de cor, que inclusive se encaixa muito nesse perfil aí para clientes que querem transição de coloração para assumir a descoloração e pararem de usar coloração para cobrir os brancos. Eu vou colocar aqui uma situação aqui de uma cliente. Vamos lá. Gente, eu amo demais fazer correção de cor. Pra mim, eu adoro coisas que me desafiam. Nossa, tá um pouquinho pro canto, né, essa foto. Mas dá pra vocês conseguirem enxergar a raiz desse cabelo? Como que ela tá em 4 dedos de raiz? Estão conseguindo ver, gente? Sim, né? Vamos lá. Essa cliente chegou pra mim exatamente com esse cabelo. Ruiva e querendo ficar loira. Ela me mandou mensagem através do WhatsApp e, como eu falei ontem na aula pra vocês, eu faço avaliação pelo WhatsApp também. Quando ela me mandou mensagem, ela tava com 1 dedo de raiz. Porque a cliente, ela chega e pergunta assim: Ana, eu quero ficar loira, é possível? A primeira coisa que eu mando é: sim, é possível. Aí a segunda pergunta: quantos dedos de raiz você tem? Tô com 1 dedo. 1 dedo não é possível. Qualquer tipo de correção de cor, a cliente ela tem que ter 4 dedos natural, no mínimo. No mínimo. Seja ruivo, seja qualquer tipo de coloração que ela queira remover e trabalhar somente com descoloração. Ela precisa de 4 dedos de raiz natural. Por que que ela precisa de 4 dedos de raiz natural? Para eu conseguir enxergar qual a tonalidade do cabelo natural dela. Por quê? Se eu fizer somente mechas nesse cabelo, quem concorda comigo aqui, manda aqui. Se eu fizer só mechas nesse cabelo, ela vai ficar loira? Não, não vai ficar loira. Ela pode clarear o cabelo dela, mas em 1 mês, esse laranja, ele vai chupar o tom desse loiro e vai parecer que ela é uma ruiva loira ou uma loira ruiva, enfim. Não fica legal. Não fica legal. Não tem como eu chegar e fazer luzes nesse cabelo sem corrigir o fundo. Não tem como. Eu preciso devolver o fundo natural para que as mechas loiras se sobressaiam em cima do fundo natural e não de um fundo onde a altura desse cabelo tá quase de 1,8, que esse ruivo aí ele tá tão desbotado que ele já não tá nem na altura de 1,7, ele tá na altura de 1,8, certo? Então as minhas mechas que pode estar na altura de 1,10 não vai se destacar, vai entrar aí nesse cabelo e vai sumir, Inclusive, eu atendi uma cliente há um tempo atrás aqui, vou contar uma história bem rapidinho. Há um tempo atrás aqui, que eu falei pra ela: tem que fazer correção, tem que fazer correção. Eu passei o valor pra ela e ela falou assim: ai, então deixa, não quero fazer. Ela não quis fazer a correção por conta do valor. Tudo bem, cliente não entende mesmo. Quem tem que entender somos nós, profissional. Mas eu jamais iria fazer aquele cabelo dela
se ela não tivesse topado fazer a correção, devolver o fundo natural pro cabelo dela. Porque ela queria ficar loira blonde. E eu sei que seria impossível deixar ela loira blonde se não fizesse uma correção. Sabe aquilo que eu falei na aula de ontem para vocês? Não se arrisquem a fazer uma coisa que vocês sabem que o resultado não vai ser, ou que você tenha dúvida sobre o resultado que você vai trazer. Agora imagina eu tendo certeza que eu não ia conseguir deixar a cliente loira blonde com um fundo desse jeito. Sabe o que essa cliente fez? Foi em outro lugar, fez mechas, falou pra mim que já tava com mechas e que queria só aumentar a quantidade do loiro dela. Aí eu falei, não, eu só vou atender você se você fizer correção de cor. O que aconteceu? Pode acontecer com todo mundo, inclusive, tá, gente? Que isso daqui é uma historinha bem rapidinha, que eu tô contando pra vocês que eu passei há 2 meses atrás. A cliente, o que ela fez? Mandou depois mensagem, depois de 2 meses, falando, eu já fiz luzes no meu cabelo, eu queria só aumentar a quantidade. Só que, infelizmente, a minha recepcionista, ela não percebeu que foi a mesma cliente da correção de cor que tinha se negado a fazer a correção. E aí eu cheguei para trabalhar e quem estava na cadeira sentada para poder fazer o atendimento era justamente a cliente que não tinha aceitado fazer a correção. E naquele dia, eu juro para vocês que eu fiquei com muito ódio mortal de mim mesma por ter aceitado a fazer o cabelo da cliente sabendo que não ia ter o resultado que ela esperava. Porque simplesmente ela não queria pagar uma correção, ela queria somente mechas. Ou seja, eu estava fazendo algo contra a minha vontade e que eu sabia que não ia ficar no desejo da cliente. E eu não faço mais esse tipo de coisa e eu acabei me pegando de surpresa e fiquei com dó, que a gente não pode ter dó da cliente, de recusar. Porque como a menina ela mora em outra cidade, eu falei, puta merda, já que ela tá aqui, eu vou ser obrigada a aceitar a fazer. Mesmo eu sabendo, ou seja, eu assumi o risco. Poderia ter dado ruim? Com certeza poderia ter dado ruim. E é isso que eu quero dizer para vocês, não importa onde eu esteja, qual nível você esteja, ninguém tá sujeito, todo mundo tá sujeito a passar por isso, por esse tipo de coisa, tá? E eu estou passando isso aqui que aconteceu comigo porque foi uma coisa muito chata e que eu já parei de fazer isso há muito tempo e sem querer, por falta de comunicação, por falta de ter, né, algo que a gente acabou pecando, enfim. Acabei fazendo o cabelo dessa cliente. Eu quero saber aqui de vocês, se vocês, eu vou procurar o cabelo esse cabelo que eu fiz aqui, somente com luzes, sem fazer a correção. E eu sei que eu tenho muita foto no meu celular, eu vou demorar pelo menos 1 minuto para conseguir mostrar, mas eu preciso mostrar para vocês. Vocês esperam aqui comigo? Porque eu vou trazer esse cabelo para vocês verem que não adianta vocês acharem que vão corrigir um cabelo ruivo somente com mechas, tá? Aguardem aí, gente, conto com vocês, tá? É rapidinho, se Deus quiser, porque eu tenho muita foto aqui. Mas como foi há 2 meses atrás, então eu acredito que não esteja tão distante assim para eu conseguir achar. Até porque eu estava já separando essas fotos para mostrar para vocês. E esse cabelo passou aqui por mim, tá? E eu vou mostrar, porque infelizmente eu fiquei insatisfeita com o meu trabalho, justamente por ter aceitado uma coisa que eu já sabia que não daria certo, que eu já sabia como que ia ficar, na verdade. Mas por insistência do cliente eu acabei fazendo. E é aquilo que eu falo, vocês só têm que fazer aquilo que vocês realmente saiba fazer. Cliente não quis pagar o preço de uma correção, não faça, porque depois ela vai reclamar que você não atingiu o tom do loiro que ela queria. Que infelizmente é isso que acontece. E aí depois você fica com esse BO aí pra você. Calma aí que tá chegando. Nossa, gente, vocês não têm noção o quanto eu fiquei muito chateada comigo por estar aceitando. Ficou bom? Ela aceitou? Aceitou, porque ela sabia. Eu fui conversando o tempo inteiro com a cliente, né, no meio do percurso. Ela, mas vai ficar loiro blonde? Falei, eu já falei pra você que não vai ficar. Eu o tempo todo falando pra cliente que não ia ficar, que não ia ficar. E ela o tempo todo, não, mas vai ficar, eu tenho certeza. Falei, eu vou fazer o que dá.
Só pra você não perder a viagem. E eu não recomendo vocês fazerem isso, passarem, porque eu me senti de verdade muito mal. Eu acho que eu já passei, calma aí. É muita foto, gente, de verdade. Aguenta aí que eu vou mostrar esse cabelo pra vocês, porque o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Você lembra que mês que foi aquele cabelo? Ai, achei, graças a Deus. Calma aí, eu achei o antes, agora eu vou mostrar o depois. Gente, olha que eu fiz tudo que eu podia, viu? Ele vai carregar, tá? Eu acho. Vamos lá. É por causa do iCloud, como já faz um tempo esse cabelo. Caramba, só falta não carregar. Carregou, gente? Carregou? Tá indo. Eu tô falando sobre esse cabelo porque, de verdade, eu lembro que eu até chorei no dia. Que eu tava, assim, falando, eu tava já nervosa, lógico, com alguns outros problemas, mas uma coisa que eu não admito mais da minha parte, hoje, depois de tantos anos de profissão, não tá indo, né, gente? Calma um pouquinho, tá, gente? Porque ele carrega. É assim mesmo. Espera um pouquinho que ele carrega. Eu lembro que eu fiquei muito frustrada, né? Porque tem coisas que hoje eu não me submeto a fazer. Não tá carregando, né? Peraí, gente, vou tentar pegar outra aqui. Vamos lá, que agora pelo menos tá fácil, já sei onde é que tá. É que no celular ele fica difícil mesmo pra carregar. Calma aí. Eu vou ver se eu tenho algum outro aqui que seja mais fácil, mas que também é quase a mesma coisa. Porque o que acontece? Ele fica aquele fundo laranja e mechas claras em cima. Então, pra mim, isso não é um tipo de correção. Vou mostrar o antes dela, como me indicaram aqui, pra ver se eu consigo. Mas eu não indico ninguém passar por isso, porque eu não me submeto mais a esse tipo de coisa. Fazer algo que eu sei que não vai dar certo. Ai, achei. Vamos ver se carregou. Gente, eu vou esperar ele aqui um pouquinho pra ver se ele carrega, pra mim colocar pra vocês e eu não precisar fazer novamente a procura desse cabelo. Eu vi gente falando aí que não carregou, mas que ficou bonito. Mas você sabe por que ficou bonito? Na foto que eu publiquei, agora eu tô olhando todas as fotos aqui, eu tô lembrando. O fundo preto, a roupa preta da cliente, ela faz como se neutralizasse o cabelo. Então deixa a cor meio que bonita. Mas não fica bonito, não adianta. Vamos lá, tá carregando aqui, tá? Pra eu poder mostrar pra vocês. Deixa eu ver se o antes dela carregou. Qualquer coisa eu mostro o antes. Não carregou, gente. Ai, que saco. Hã? Não, é que senão eu vou expor aqui a cliente se eu postar a foto de lado, que a de lado carregou. Gente, não vou insistir não, porque não tá carregando, mas eu vou colocar uma foto mesmo sem carregar, mesmo sem conseguir ver nitidamente, ó. É esse tipo de loira aí, ó, que fica, ó. Eu vou colocar essa foto, mesmo que seja embaçado, para pelo menos vocês terem uma noção. A cliente ficou loira? Ela ficou. Mas ela ficou uma loira blonde, que era o desejo dela? Não ficou, gente. Não ficou. E eu sabia que não ia ficar. Entendeu? Então,
Quando se faz mecha loira em cima de um ruivo, sem fazer a correção de cor, ele fica assim, ele clareia o fundo do ruivo, transformando aquele ruivo que está embaixo lá numa tonalidade de 8, de 9 e as mechas. Só que a longo prazo, esse acobreado do fundo do ruivo, ele vai sugar, ele vai sumir com essas mechas claras, entendeu? Não tem como, gente, eu mostrar, tá? Mas aqui é o que eu consegui para vocês conseguirem ter um pouco de noção. Como fazem 2 meses dessa foto, o celular ele não carrega, tá? Tá no iCloud. Mas dá para vocês conseguirem ter uma noção de como que fica. Fica um loiro bonito? Fica um loiro bonito no salão. No salão fica bonito. Essa cliente, ela vai lavar esse cabelo, ela vai matizar, ela vai viver matizando o cabelo dela e não vai ficar com uma cor de cabelo tipo meu. Não vai. Por quê? Porque o problema desse cabelo é porque não foi feita uma correção de fundo. E o amarelo sobressai. Aqui, ó, a Alessandra mandando, sim, o amarelo se sobressai. E não é o amarelo. Na verdade, é a junção do fio loiro junto com o fio alaranjado que se transforma num amarelo claro. Então, você vai matizar, matizar, matizar e esse amarelo ele vai ficar. Então, agora, voltando ao nosso assunto, o porquê que é tão importante vocês devolverem o fundo natural do cabelo da cliente de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo a nossa foto do antes da cliente, quando ela precisa fazer uma correção. A cliente, quando ela precisa de uma correção, eu preciso devolver o fundo e eu preciso que ela tenha 4 dedos de raiz desse cabelo para me enxergar qual é o fundo natural, para que eu possa transformar um fundo natural numa tonalidade mais próxima do que realmente é o fio natural da raiz do cabelo dela, tá? Agora eu vou mostrar o resultado desse cabelo. Vamos ver coisa bonita, né, gente? Que eu só tô... Tem gente falando que ama minha sinceridade. Ah, eu sou assim, gente. É a realidade, não tem como você querer, sabe, não falar a verdade. Então, a verdade, ela é sincera. Então, sinceridade às vezes dói, mas é a verdade. Vamos lá. Este é o resultado daquele cabelo, gente. Vocês têm noção? O que aconteceu aqui? Eu consegui devolver o fundo natural para esse cabelo, eu consegui colocar contraste, mas graças aos 4 dedos de raiz que tinha nesse cabelo. Para quê? Para que não ficasse marcado aonde está a raiz natural e o tonalizante embaixo. Lembrando que para esse tipo de correção de cor, eu sempre uso tonalizante e não a coloração, beleza? Esse tipo de correção, ele pode ser feito para quem está saindo também lá da coloração que cobre branco, para poder fazer uma transição para começar a trabalhar somente com mechas. Ai, gente, obrigada. Tô vendo aqui um monte de gente falando que tá lindo. Ó, também não faço se não ficar no tom, porque a culpa sempre vai ser nossa. Tudo sempre vai ser nossa culpa. E eu não admito clientes, infelizmente não, graças a Deus. E é uma coisa que eu passo. Hoje eu não admito mais a cliente ditar as regras, e sim eu ditar as regras do que eu posso ou não fazer, tá? Queiram chegar nesse nível, gente, de verdade. Aí eu fiz profundidade, devolvi o fundo natural desse cabelo. Por que esse cabelo ele precisa ter 4 dedos de raiz? Para que esse tonalizante que eu faça sobressaindo do fundo, ele não dê divergência com a tonalidade natural do cabelo dela, da raiz crescida dela. Por exemplo, se a cliente ela não tem raiz natural aparecendo para poder fazer uma correção, vai ser como se eu estivesse colocando uma coloração na raiz dela, certo? E aí quando começar a crescer, ele vai ficar a raiz crescida como se fosse de coloração. Então, se ela está saindo da coloração, por que eu vou fazer uma correção
sem ter raiz natural. E a raiz natural é justamente para ela começar a trabalhar somente com a raiz natural dela e deixando crescer cada vez mais bonito. Tá? Mechas inversas. Me perguntaram assim, qual revelador que eu uso quando eu vou fazer. Você pode usar revelador de 9 volumes, que é o que eu uso aqui. Mas se você quiser usar até o X de 20, se for para cobertura de brancos, se a cliente tiver cabelo branco... Ah, não, perdão. Errei. Você pode estar usando o revelador de 6 volumes no tonalizante, tá? Anota aí. Você pode estar usando o revelador de 6 volumes ou de 9 volumes, ou de 10 também. Que hoje em dia tem vários números, né, de revelador. Até a altura do 10, ainda assim, é um revelador. Então, você pode estar usando OX de 10, OX de 9 volumes ou OX de 6 volumes. Nesse caso, desse cabelo, eu usei um revelador de 6 volumes, tá? Para criar essa profundidade junto com o tonalizante, além das mechas. Agora, a pergunta que não quer calar. Como que foi feito isso, né? Como é que foi feito isso? Alguém pode imaginar? Gente, isso tem dentro do curso online, vocês têm noção? Você aprendendo a como fazer esse tipo de correção, você consegue tirar qualquer cliente da coloração e transformar num loiro. Se a cliente ela quer sair, assumir o branco dela, qual a técnica que você vai usar? De correção, do ruivo ao loiro. A técnica que eu usei aqui do ruivo ao loiro, você vai usar para cabelos brancos, para tirar a coloração do cabelo da cliente, para trocar a tonalidade da coloração da cliente e mechas também, tudo junto. Tem muita gente que faz assim, vai lá, a cliente vem num dia, aí ela escurece o cabelo da cliente com coloração. Aí no outro dia a cliente vai lá e faz mechas em cima da coloração. Tudo isso é ensinado junto. Faz a mecha, passa o tonalizante. Faz a mecha, passa o tonalizante. Aí a outra pergunta que não quer calar. Você trabalha com mecha escura e clara ao mesmo tempo? Sim, exatamente isso. Qual a maior dificuldade para conseguir fazer esse cabelo? É a aplicação? Não. Não é a aplicação, gente. A maior dificuldade desse cabelo é na hora da remoção do lavatório. Porque quando a gente trabalha com tonalizante escuro e mecha extremamente clara, a gente não pode deixar o tonalizante claro pegar na mecha que está clara. Ou melhor, o tonalizante escuro pegar na mecha que está clara. Entendeu? E aí, como fazer isso não acontecer no lavatório? Curso online. Tudo isso dentro do curso online. Porque até então eu só estava falando para vocês o que a gente precisa ter para conseguir fazer a correção. Agora, como fazer, como aplicar a técnica e como remover mecha clara e mecha escura no lavatório. Gente, de verdade, todas as vezes que eu faço correção de cor neste salão, aqui dentro, o salão inteiro para ver. O salão inteiro para ver. Sabe por quê? Existem muitos profissionais que sabem mexer com loiro, mas poucos profissionais sabem fazer uma correção de cor. Aqui na minha cidade, eu posso provar para vocês que eu sou a única que faço esse tipo de trabalho. E vem pessoas de outras cidades adquirir este trabalho comigo. Esta correção de cor comigo. Porque sabe que só aqui, só com a Ana Flávia que elas vão encontrar. Então assim, tá na hora de evoluir. Não adianta ficar fazendo só arroz com feijão. Tem que ser destaque, tem que se especializar. Quer ser destaque na sua cidade? Tem que subir o seu nível, tem que se arriscar. E é isso que eu faço. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Inclusive, gravei o conteúdo completo, o passo a passo, em curso para vocês mudarem a chavinha. Sabe o que é mudar a chave?
Mudar a chave. E é igual eu falei, esse tipo de correção do ruivo ao loiro, você pode ser usado para vários. Aí depois, gente, a imaginação flui. Entendeu? Neste caso, você só conseguiria fazer com a ajuda de um assistente? Sim. É o único cabelo no meu curso, para quem não sabe também, gente, vou até falar. Para quem não sabe, todos os meus cursos online é gravado, eu sozinha, trabalhando o tempo todo sozinha, mostrando como se virar sozinha. O único curso online gravado que eu tenho assistente para me ajudar é somente neste cabelo de correção do ruivo ao loiro. O único. O resto, todos os cabelos eu faço sozinha no curso. Ana, como você cobra? Hoje eu cobro R$ 1.200 para fazer um cabelo desse, fechado. O que está incluso nesses 1.200? Está incluso tratamento, finalização, o tonalizante que eu vou usar, o descolorante que eu vou usar. Tudo isso, tudo que precisa ser feito hoje aqui comigo no salão é R$ 1.200 para fazer uma correção de cor. Antes de ser R$ 1.200, eu cobrava o valor do tonalizante que eu ia usar, que eu cobrava em torno de R$ 220, R$ 250 reais, e mais o valor das mechas, e mais o valor da reconstrução separado. Só que o que acontece? É esse tipo de coisa que confunde a cliente e ela fala, ai que caro. Porque daí ela fala, ai, não precisa do tonalizante, que foi a situação que eu passei e que eu quis mostrar aqui pra vocês com a cliente. Entendeu? Eu não quero usar tonalizante, mas quem sabe que tem que fazer ou que deixa de fazer é o profissional e não o cliente. Tá? Gente, desculpa a sinceridade, mas é exatamente assim. É pra evitar dor de cabeça. Então, outra coisa também, esse cabelo, inclusive, as mechas claras desse cabelo, eu tive que fazer uma limpeza ainda. Ou seja, se eu preciso fazer limpeza depois, eu ainda gasto mais uma certa quantidade de produto de descolorante. Então eu resolvi fechar 1.200, que pelo cálculo que eu estava fazendo era exatamente isso. Gente, obrigada aqui. Podem mandar mensagens e dúvidas aqui, que eu vou responder exatamente agora. Eu tô olhando aqui algumas mensagens já e já tô conseguindo responder, tá? Somente, eu quero perguntas somente sobre este tipo de situação do ruivo ao loiro, da técnica de correção. Só perguntas assim que eu vou responder, tá bom? Então, assim, vira a chave, gente, de uma vez por todas. Tá dominando o loiro? Tá sabendo fazer uma aplicação de mechas correta? Vamos subir o nível, tá? Vamos subir o nível, que é pra isso que eu tô fazendo tudo. Tô colocando dentro do curso tudo que eu sei fazer. Porque é isso, é você aprender, sair do basicão e começar a elevar o seu trabalho, ser destaque, ser especialista e conseguir fazer o que você quiser. É isso, tá? Vamos lá, vou procurar algumas perguntas aqui. Vão mandando as perguntas. Ah, você fez limpeza então neste cabelo depois que descoloriu? Sim. Por que eu fiz limpeza? Gente, vocês viram quanto esse cabelo estava extremamente laranja? Toda cliente de ruivo acaba fazendo esse tipo de cabelo em casa. E lembra que há pouco tempo atrás eu acabei de falar para vocês sobre marca de coloração? Tem marca de coloração que é muito pigmentado. Muito pigmentado. E quando eu tava tirando a primeira mecha descolorida do cabelo dela, saiu um caldo laranja. Porque ela estava usando uma coloração barata, ou de alguma marca inferior, ou de alguma marca extremamente pigmentada, que a hora que o descolorante abria o tom do loiro, você via aquele amarelo manchado, aquele amarelo gema de ovo mesmo, sabe? Então, assim, eu tive que fazer uma limpeza em cima da onde já foi descolorido, justamente por conta da coloração que ela usou anteriormente, que estava fazendo esse procedimento em casa, que eu perguntei para ela e foi exatamente isso que estava acontecendo.
Ela não soube dizer qual era a marca. Eu também nem quis saber, porque isso daí não interfere em nada. O importante é você saber realmente resolver o problema, tá? Então foi por isso que eu fiz a limpeza. Tem uma cliente com o cabelo assim, raiz branca, e ela gosta do loiro platinado. Não, aí é pergunta do branco, gente. Quero pergunta do ruivo ou loiro aqui agora. Esse tipo de correção ele pode ser usado para clientes que usam coloração e quer sair da coloração e assumir o branco? Pode. A cliente ela quer sair da coloração e quer começar a ficar loira? Pode, tá? Sobre brancos é isso. Você usou alguma água morna no pó e no OX? Não. Não, nunca nem ouvi falar sobre isso, para ser bem sincero. Como você faz o primeiro tonalizante com o escuro? Faz tudo junto? Sim, eu faço tudo junto. Eu aplico a técnica do eriçado, se for a técnica do eriçado. Eu aplico a técnica do costurado, porque dá para fazer na técnica costurada. Na técnica costurada, você costura, prestem atenção. Você costura a mecha que vai ficar loira. Só que você não descarta a mecha que é a natural, que você não vai pegar. Aquela mecha que você não vai pegar, você passa o escuro e você descolore a mecha que você já ia descolorir. No eriçado é a mesma coisa. Se você eriça, fica um cabelo lá em cima, que é o que vai descer mesclando, certo? Então eu vou escurecer o que está mesclado e descolorir a mecha loira. Deu para entender? Qual cor você usou? Eu usei nesse caso o 813, gente. Vocês acreditam? Eu cheguei na altura de um 10 desse cabelo e tonalizei com 813. Ontem, para quem perdeu a aula de ontem, eu falei o quanto o 813 ele era poderoso. Porque eu sentia que aquele pigmento amarelo encardido não estava saindo do cabelo da minha cliente, assim, na limpeza. Mesmo eu tentando fazer uma limpeza, ele não estava saindo. Aí eu falei, quer saber? Vou tirar o meu tonalizante Coringa, minha carta Coringa da manga, que é o 813. Por quê? O 813, o número 1 dele é sensacional. Ele é cinza puro. Lembra da época do cinza rato? Que todo mundo queria o loiro cinza rato? O 813, ele é capaz de deixar qualquer cabelo acinzentado. Aí eu falei assim, o 813, ele vai ser perfeito para limpar esse amarelo, esse resíduo de amarelo que tá nesse cabelo. Então eu cheguei na altura de um 10 desse cabelo. Ele tava meio sujinho ainda de dourado, sujo de pigmento. Você via que o cabelo ele tava claro, mas ele tava sujo de pigmento. Então eu fiz a tonalização desse cabelo com 813. Olha só que maluquice, que interessante. E este é o resultado. Qual a cor para tirar o ruivo? A cor do tonalizante que eu usei nesse cabelo foi o número 4 da Richesse L'Oréal, tá? E assim, eu sigo essa minha cliente que fez esse cabelo aqui comigo. E o cabelo dela, gente, não desbotou nada. Sabe que é um cabelo perfeito? Perfeito. A cor da inversa, acabei de falar. Tonalizante número 4 da Richesse, tá? Posso passar todo o tonalizante no cabelo primeiro e depois vir fazer as mechas? Não, gente, pelo amor de Deus. Vou até ler essa pergunta de novo. Posso passar todo o tonalizante no cabelo primeiro e depois vir fazer as mechas? Não, não pode, de jeito nenhum. Sabe por que não pode? Porque quando você for descolorir um cabelo que você escureceu, ele não vai abrir no tom mais alto do loiro. Entendeu? Por quê? Se eu quero clarear um cabelo, por que eu vou escurecer? Não faz sentido. Então, se ele tá na altura de um 7, de um 8, que era o que o ruivo tava, eu tenho que aproveitar aquele fundo de clareamento para mim subir no máximo o loiro dele. Então, é por isso que eu vou trabalhar a cor que tá, subir a tonalidade do loiro e descer o que eu não quero que fique loiro, para dar esse contraste natural. Qual a marca do 813? Richesse L'Oréal. Tem alguma técnica de fazer na touca? Não, não trabalho na touca. Por quê? Eu, Ana Flávia, eu gosto de desenhar no cabelo da minha cliente. E quando se trabalha na touca, eu não consigo ver aonde eu quero que fique o desenho da minha mecha. Quem consegue fazer, ótimo.
mas eu acho quase meio que impossível, porque eu, pelo menos, eu não conheço pessoas que conseguem fazer este tipo de desenho no cabelo da cliente com a touca. Então eu não tenho curso sobre touca, eu não trabalho na touca, enfim, nada sobre touca, tá? Marca do tonalizante, gente, os dois tonalizantes, tanto para escurecer quanto para passar no loiro, é tudo Richesse L'Oréal. Dá pra fazer correção na touca? Não! Gente, a touca, você pôs uma touca, certo? Aí você tirou todos os fios que você quer descolorir, certo? Aí você descoloriu todos os fios que saiu da touca. Cadê o resto do cabelo? Não tá dentro da touca? Como é que você vai passar o tonalizante dentro da touca? Não tem como, tá? Impossível. Esquece a touca, gente. Vamos evoluir. Técnicas atuais, da atualidade. Quais são as técnicas da atualidade? Eriçado, eriçado, eriçado e a técnica costurada voltando com tudo agora. Por isso que eu estou entrando nesse assunto com vocês, porque a técnica costurada ela tá voltando. E vocês precisam saber, porque as clientes de vocês vão começar a pedir. E vocês têm que ficar expert. E é por isso que eu estou fazendo essa semana Level Pro com essas 3 aulas. Ana, se a cliente ruiva tiver 60% de branco na raiz, ela não quisesse ver o branco, aí como você está fazendo já a mecha inversa ela já está substituindo o fundo branco dela. Então é mecha e fundo natural que você está criando. Você tonalizou toda a raiz e depois trabalhou nas pontas? Não, gente. A coisa que eu vou falar uma coisa aqui para vocês entenderem, é que quando a gente trabalha com mecha escura e com mecha clara, o próprio escuro, ele já tá neutralizando o loiro, tá? Se eu tivesse feito mechas claras no fundo laranja, o laranja não neutraliza o loiro, pelo contrário, o loiro ele tá branco. O fundo laranja vai fazer com que esse cabelo branco ele seja dourado e não branco. O fundo escuro, quanto mais escuro ele tá, mais o branco se destaca. Então, eu alterando, fazendo a correção do fundo pro escuro, o meu loiro ele já tá, ó, explodindo de lindo. O máximo que eu vou ter que fazer é remover com muito cuidado. Separar o que é escuro, para não pegar onde tá claro, remover bem bonitinho, certinho, e fazer o loiro. E tonalizar e lavar o loiro também. Para que depois esse cabelo possa se unir e eu passar um tonalizante nele inteiro para tonalizar o loiro. Deu para entender? Não importa se faz na touca ou no papel, o que importa é entregar a técnica e o loiro que a cliente quer. Eu já discordo. Importa sim a técnica, porque se você não sabe ver qual é a avaliação, se você não souber fazer qual a avaliação correta e qual o tipo de técnica para o que a cliente deseja, você pode errar. E isso pode ser fatal, porque se você errar a técnica para uma coisa, você pode errar a técnica, você pode fazer na touca ou no eriçado num cabelo que não seja uma correção de cor, mas na correção de cor é impossível, tá? É impossível, porque eu já sei o nível que é fazer uma correção de cor. Na touca é impossível. E qual a técnica? Você também tem que saber escolher a técnica certa. Dá pra ser feito na técnica Summer Blonde? Dá pra ser feito na técnica Summer Blonde. Dá pra ser feito na técnica costurado? Dá pra ser feito na técnica costurado. Dá pra ser feito na técnica Total Blonde? Dá pra ser feito na técnica Total Blonde. Dá pra ser feito na técnica do moreno iluminado? Dá pra ser feito na técnica do moreno iluminado. Dá pra ser feito na técnica da touca? Não dá. Não dá. A técnica, ela é sim extremamente importante. Quantos dias antes de fazer as luzes pode matizar o cabelo? Não é assunto do ruivo ao loiro. Posso começar o tonalizante junto com a descoloração? É exatamente isso que eu estou explicando. Pode sim. Ou melhor, essa técnica que eu estou aqui apresentando para vocês, ela é feita descoloração junto com tonalização escura. São as duas coisas juntas. E isso eu tenho no meu curso, tá? Vamos mudar de assunto então? Vamos pro próximo tipo de correção?
Espero que vocês estejam anotando tudo, porque é muita informação mesmo, tá, gente? Bom, foi a do ruivo ao loiro, agora vamos do loiro pro ruivo. Ah, deixa eu só mostrar aqui uma foto pra vocês desse cabelo da frente da minha cliente. Vamos ver. Ah, não dá pra ver. É, dá pra ver mais ou menos. Olha a diferença de uma foto pra outra. Dessa minha cliente. Ficou bem legal, né? Ana, se a cliente não chegar com os 4 dedos de raiz, eu não faço, tá? Porque é muito importante você saber qual o tom. E quando a cliente ela não tem os 4 dedos de raiz, você não consegue saber a tonalidade do cabelo dela. Além de você estar usando um tonalizante escuro, que ele precisa tirar essa marcação. Então, ela precisa ter uma raiz natural para quando esse cabelo começar a longo prazo, ele não começar a ficar marcado. Então, se você faz esse tipo de correção com a cliente sem raiz natural, pode ser que futuramente você precise fazer o mesmo procedimento porque tá marcado, tá? É só para não ficar marcado. Gente, é isso. Finalizei aqui do ruivo ao loiro. Agora a gente vai entrar com a parte de cliente que era loira e tá querendo agora ser ruiva, né? Porque também tem esse modo ao contrário. Vou trocar aqui a foto para mostrar o antes desse próximo cabelo que a gente vai fazer, tá? Glória. Esse cabelo aqui, vamos lá? Esse cabelo, a minha cliente chegou querendo ficar ruiva. Como deixar a cliente ruiva? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Uma avaliação, certo? Que foi sobre isso que eu estava conversando bastante ontem na nossa primeira aula, tá? Eu recebi aqui uma mensagem, meu sonho é chegar nesse nível de profissionalismo. Se você tá aqui assistindo a nossa aula, eu tenho certeza que você já está buscando por este nível de profissionalismo. Que é isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje, tá, gente? Na nossa segunda aula. Eu vou falar sim de correção de cor. Eu vou falar sim sobre coisa complicada com vocês. Porque o que faz vocês se destacarem entre os demais profissionais ou entre os demais especialistas de loiro não é só fazer um loiro bonito. É sim você fazer tudo que a cliente, você dá possibilidades para a cliente. E hoje é muito difícil pessoas que trabalham com correção de cor, tá? E isso é o que faz realmente você criar nome na sua cidade. Vamos lá, voltando. Primeira coisa, quando eu vejo esse cabelo, eu faço o quê? Uma avaliação. Nesse cabelo eu tenho 1 palmo de raiz natural. Eu tenho mechas mescladas, né, no meio do comprimento, onde tem cabelo natural. E tem fios loiros. E pontas 100% loiras, certo? Ai, gente, quanta mensagem bonita. Obrigado. O que vocês me indicariam para conseguir deixar esse cabelo ruivo? Pode mandar, tô aqui olhando, tá? As mensagens. Qual que é o primeiro passo? Alguém já fez também? Ai, gente, obrigado. Muito feliz pelas mensagens. Bom, vamos lá. Já que eu não tô... Ah lá, já chegou alguém. Diego chegou aqui já. Mandando. Fran, Sandra Fonseca, Estúdio Má, Tata Almeida, Silvia, Carolina, Ana, Tamara, Bruna. Aí eu já tô falando, a melhor professora eu já tô falando. Sim, gente. Não precisa de teste de mecha, não. Teste de mecha não precisa. A gente não vai deixar esse cabelo loiro. A gente vai fazer tudo ao contrário. A gente vai deixar ela ruiva, a gente vai usar coloração.
Nesse cabelo a gente não trabalha nada com descoloração, nada. E sim, esse cabelo ele precisa de pré-pigmentação. Todo mundo sabe o que significa pré-pigmentação? A pré-pigmentação é quando você precisa devolver a tonalidade para esse cabelo. Por exemplo, quando eu vejo esse cabelo, ele tá numa altura de um 10, tá um loiro bem bonito, só que ele não tem nada de dourado, ele não tem nada de acobreado. E para coloração pigmentar nesse cabelo e não desbotar com facilidade, eu preciso de nuance, de pigmento nesse cabelo dourado. Então eu vou devolver o dourado, o acobreado nesse cabelo, tá? Então é para isso que serve a pré-pigmentação. O que é a pré-pigmentação na hora de aplicar no cabelo da cliente? Geralmente a pré-pigmentação, faz um favor para mim, pega lá o tonalizante da Trans 0.34. Isso, ó, Estúdio Ma 043, perfeito. Quando significa que um tonalizante ele não tem cor base na frente, que ele vem o 0 na frente da nuance, porque assim, gente, tom base é do 1 ao 10, certo? Tom base. Eu vou pegar aqui a caixinha que fica mais fácil. Eba, obrigado. Olha, as que eu mais uso são essas daqui. Deixa eu ver se aparece pra vocês. Toda vez que vem o 0 na frente, quer dizer que não tem base esse tonalizante. Esse tonalizante, ele só tem nuance número 3 e número 4. Ou a nuance número 4 e número 3. Qual é a diferença dessa nuance? Número 3 vir na frente e a número 4. É sinal que eu quero que o dourado prevaleça, tá? E o acobreado depois. Quando eu quero o número 4 na frente, é sinal que eu quero um acobreado dourado, porque o número 3 ele representa amarelo e o número 4 representa o laranja. Vocês estão gostando da aula, né, gente? Olha, tem gente mandando até aí no comentário que é pra salvar, né? Isso aí. Vamos se ajudar. Toda vez que um tonalizante ele não tem tom base, significa que ele só tem nuance. Então, a hora que a gente coloca no cabelo, ele vai pigmentar somente nuances, porque ele não tem base, tá? Deu pra entender, né? Como que eu faço a pré-pigmentação? Pode ser no lavatório, pode ser no cabelo seco, da maneira que for melhor para você, porque como estamos falando de tons alaranjados, acobreados, então ele pigmenta muito bem, tá? Eu gosto de trabalhar com ele no lavatório molhado. Quando eu passei a pré-pigmentação, o cabelo ficou assim, ó, vou mostrar pra vocês. Desse jeito. Desse jeito que a pré-pigmentação deixa o cabelo. E aí, nesse caso, você faz a pré-pigmentação, depois você leva a cliente para a cadeira, para você, enfim, aplicar a coloração. Ai, que mensagem linda! Conhecimento liberta, é exatamente isso. Esse cabelo, ele também foi usado, esse cabelo ele também está dentro do nosso curso online, tá? Tanto como você sair do ruivo ao loiro, quanto você sair do loiro pro ruivo. Não, nesse caso aí eu não só molhei não, esse cabelo foi aplicado, a pré-pigmentação no lavatório, com ele molhado. Primeiro eu molho esse cabelo, aplico o tonalizante de pré-pigmentação, deixo em torno de 10, 20 minutos, depende. Como esse cabelo ele estava extremamente claro, então eu deixei ele uns minutos. Eu não me lembro se foi 20 ou se foram 10 minutinhos, mas foi um tempo até que bom.
Depois eu lavei esse cabelo, sim, passei um shampoozinho. Tem que tirar o resíduo mesmo, gente, porque também se você tá usando uma pré-pigmentação, que a marca ela não é legal, e você passa um shampoo e ele saia completamente, você precisa saber isso antes mesmo de aplicar a coloração, porque pode acontecer, né, surpresinha, e a gente não trabalha com surpresinhas. Então passei sim uma mão de shampoo, passei um condicionador para o cabelo não ficar duro, né, as pontas. E depois eu fiz a secagem desse cabelo, da pré-pigmentação dele, para poder então fazer a aplicação da coloração. Tem que secar o cabelo, a coloração ela não vai pegar num cabelo molhado. O único produto que pega em cabelo molhado é o tonalizante. Ó, mandaram a pergunta aqui, depois da pré-pigmentação, tem que secar o cabelo para aplicar a coloração? Sim, precisa. Precisa sim. Por quê? Não estamos falando da parte do loiro dela. Estamos aí com uma raiz de um palmo natural. E essa raiz natural, ela não tem potência para ser, para abrir o fundo de clareamento com o cabelo molhado, tá? A quantidade de pré-pigmento, 10 gramas é o suficiente, porque como é um tonalizante, né? Então ele é mais aguadinho. Vou mostrar pra vocês aqui como que ele é. Nossa, a caixinha tá toda manchada já. Ó. Dá pra ver? Pra fazer a pré-pigmentação, eu usei o revelador número 6. Que é pra fechar mesmo, colocar intensidade mesmo, tá? Seco e limpo para aplicar a coloração, tá? O número para a pigmentação que eu usei foi o 0,34, tá? Ó. Mas vocês podem usar também o 0,43. Se você quer um acobreado dourado, você usa 0,43. Se você quer um dourado acobreado, você usa 0,34. Quando eu sequei esse cabelo, enxágua, gente, enxágua, lava, acabei de falar. Faz a pré-pigmentação no lavatório, deixa agir por 10 minutos, passa uma mão de shampoo, passa uma mão de condicionador, leva a cliente para a cadeira, seca o cabelo da cliente 100% para vir aplicando a coloração. Já tem gente querendo saber da coloração, né? Vamos lá para a coloração, então? Vou mostrar o resultado desse cabelo, tá, gente? Nossa, que aulão top, hein? Tô gostando. Esse foi o resultado do cabelo. Ah, me perguntaram aqui, eu faço com água, serve? Serve, mas eu prefiro com um revelador. Eu prefiro com revelador, mas eu já vi gente fazendo com água. Eu nunca fiz com água, mas já vi gente trabalhando com água e serve sim. Olha, a primeira pergunta que o pessoal tá mandando aqui, precisou fazer limpeza na raiz? Não, gente. Quando se trabalha com coloração, eu nem precisava estar falando sobre isso aqui, porque nem eu fui crescida e criada dentro de L'Oréal. Fui para diversos cursos de L'Oréal, sou formada pela L'Oréal. As únicas colorações que eu trabalhei pelos salões que eu passei, as colorações que eu trabalho aqui dentro do meu espaço é tudo L'Oréal. Por quê? Porque cada marca tem o seu tipo de quantidade de pigmento, tem a sua composição do que é metalizado, qual a intensidade do metalizado, qual a intensidade do acobreado. E eu gosto muito das colorações da L'Oréal. Então, o que vocês me perguntarem sobre coloração, tudo eu uso L'Oréal. Ana, quais tonalizantes vocês usam? Você usa só L'Oréal? Não. Tonalizante eu uso várias outras marcas.
Mas coloração eu só trabalho com a L'Oréal, tá? Vocês acreditam que foi possível chegar nesse fundo de clareamento na região natural desse cabelo somente com a coloração, sem fazer nada de descoloração? E inclusive eu tenho até uma coisa para desabafar com vocês. Ao longo do tempo, né, eu fazendo ruivo, a maioria das pessoas me perguntava assim: nossa, mas você não fez limpeza para poder abrir no ruivo? Eu falei: gente, mas eu nunca nem aprendi a fazer dessa maneira. Eu nunca nem aprendi. Eu sempre fiz ruivo somente com coloração. Eu nunca precisei descolorir cabelo para poder chegar na altura de ruivo claro. Porque a coloração da marca me permite chegar no meu desejo sem necessidade de descoloração. Tá? Isso eu confesso pra vocês. Acho que eu nunca fiz nenhum tipo de ruivo que eu precisei descolorir. Às vezes, o que eu já precisei fazer no lavatório foi do ruivo não ser exatamente a cor que eu queria, que eu passei, e acabar fazendo uma limpeza no lavatório. Mas limpar cabelo com descoloração para conseguir atingir o fundo que eu gostaria somente com a coloração, eu consigo, tá? Mas isso é de marca para marca. Se você trabalhar com marca de qualidade, a marca ela te entrega o resultado. Qual coloração foi usada? Querem anotar? Vai a coloração 7.4. Pega a tabela da Magihel para mim. Vou mostrar para vocês. 7.4 com OX de 20 foi usado na raiz, tá? Mas assim, nesse cabelo teve que ser usado coloração na raiz, no meio do comprimento e pontas, tá? Ó, mandaram aqui. Por que eu não usei o OX de 30? Não usei o OX de 30 na raiz. E eu também não recomendo vocês a usarem o OX de 30 na raiz, tá? Por quê? O cabelo, o nosso couro cabeludo, ele não... Ai, pega a coloração também, por favor. A nossa cabeça, ela não tem um aquecimento, ela é quente, né? Se vocês quiserem, pode testar. Põe a mão assim na cabeça para vocês sentirem o quanto a nossa raiz ela é quente. E esse aquecimento faz com que a coloração, não só a descoloração, mas a coloração também, ela abra um tom a mais. Eu falo que quando uma marca vem querer que eu teste a coloração, eu sempre uso, sabe qual cor? A número 6. Por quê? Eu posso passar o número 6 em cada tipo de fundo de clareamento que ele vai abrir diferentes cores. Nunca vai abrir igual, tá? 7.4. E se eu uso 7.4, eu subo até um tom daquilo que eu gostaria que ficasse. Justamente por conta do aquecimento da raiz da cabeça da cliente. Ó, 7.4. Gente, a L'Oréal ela é tão maravilhosa que ela bota a cor. Então, assim, eu não entendo sobre números. Se você entender cor, que é o que eu não entendia quando eu ia estudar, eu não entendia número, eu entendia cor. Então, quando você entende cor, a L'Oréal, olha aqui, gente, fez a caixa da cor. Então, você vai saber que cor usar, até se você não souber sobre número. Então, a número 7.4 com OX de 20 abre o fundo desse cabelo, lá na raiz. Só que assim, lá na raiz eu tenho o aquecimento do couro cabeludo, certo? Então, eu sei que ali o cabelo ele vai abrir naquele acobreado lindo, maravilhoso, do jeito que eu quero. Mas e no comprimento e pontas que eu não tenho esse aquecimento? Eu vou usar o mesmo OX da raiz? Não, não vou. Tá? Não vou. Qual OX eu uso no meio do comprimento e pontas para aplicar este ruivo? OX de 30, tá? Então eu trabalho com dois tipos de OX. OX de 20 na raiz, até 2 dedos e meio no máximo, tá? Até 2 dedos. Nem vou dar 2 dedos e meio, não, é 2 dedos, gente.
porque é 2 dedos que é possível esse aquecimento pegar. OX de 20 na raiz e OX de 30 nas pontas, comprimento e pontas. Por quê? Porque eu preciso que dilate mais a cor e ali eu não tenho aquele aquecimento para dar uma ativada na coloração, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês na tabela de cor, vamos ver se é possível. Ó, esse aqui é o 74, ó. Dá pra ver? Olha aqui a cor dele, que coisa mais linda. Imagina isso daqui num sol. Ó. E o mais bonito que eu achei nesse cabelo foi porque como ela tinha Magirel, como ela tinha resto de loiro nas pontas, ficou ainda com uma nuance. E era exatamente o que ela queria. Era exatamente o que ela queria. Ela queria essas nuances mais acobreadas. Então o loiro, ele ajudou, ele contribuiu para que ficasse com esse efeito, tá? 7.4 com OX de 20 volumes na raiz até 2 dedos e 7.4 com OX de 30 para o comprimento e pontas. Zenúbia, ficou perfeito, exatamente. Isso pode servir para qualquer cor? Se for se tratando do ruivo, sim. Não, tá, qualquer cor, se for tipo uma outra cor, um castanho, enfim. Se a cliente, ela tem cabelo branco e você precisa usar um número 4 e tem resto de loiro nas pontas, sim, pode ser usado para qualquer tipo de cor, não somente para o ruivo, tá? Pode sim. Quero escurecer o cabelo da minha cliente, quero devolver um castanho natural. Preciso fazer pré-pigmentação porque ela tem loiro? Sim, precisa, tá? Precisa sim. Faça a pré-pigmentação e depois use a coloração de acordo com o que você queira. A única coisa que eu não indico é você usar um OX de 30 para uma coisa que você queira muito escura. No caso do ruivo, ele é claro, então eu uso o OX de 30 por ele ser claro. Tá? Vamos lá. Me mandem agora todas as perguntas, todas as dúvidas sobre este cabelo que nós estamos conversando agora no momento. Do loiro pro ruivo, tá? Gente, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Gente, esse cabelo eu não trabalhei em nada com descoloração. A única coisa que foi feito é pré-pigmentação e aplicação de coloração com diferença de oxidante, tá? De 20 volumes na raiz e de 30 volumes no comprimento e pontas. Este cabelo, como fazer todo o passo a passo dele, tem dentro do curso online. Posso pré-pigmentar com uma base mais 0.34 ou 0.43? Sim, é exatamente isso que eu estou falando no momento. Que aula é essa? Que aula maravilhosa mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Quais as medidas? Gente, medida é muito relativo, tá? Porque tem cliente que tem muito cabelo, vai precisar usar uma quantidade maior. Mas geralmente eu faço 50 gramas de massa por 1,5, 75 de OX. E nisso eu uso uma quantidade na raiz, não faço um pote para o comprimento inteiro, eu faço um pote primeiro para a raiz, porque ela vai agir num tempo, e depois o outro pote para o comprimento e pontas, tá? Vamos ver. Gente, não se usa descoloração, a menos que a coloração não atinja o resultado. Professora, eu vi que você usa L'Oréal e onde que é que a gente compra? Tem algum representante aonde ou no local? Enfim, gente, para quem é aluno, tá? Para quem são os meus alunos, eu disponibilizo todos os contatos de todos os produtos que eu uso. Não tem segredinho. Se eu não tenho segredinho com vocês aqui,
Quem dirá em curso online? Eu entrego tudo. Quem é aluno meu sabe o quanto eu entrego tudo. Tudo é tudo, tá? Então, se você é aluna, você me chama aqui no direct, passa suas informações que a gente vai passar as informações dos nossos representantes aqui para eles conseguirem ajudar você e quem atender você na sua região, tá? Não há possibilidade de desbotar e virar água de salsicha mesmo sendo uma ótima coloração? Não tem. Olha, ótima pergunta, ótima pergunta. A coloração, ela tem perigo de desbotar? Não. Sabe aonde que tem perigo de desbotar? Aonde estava o loiro. O loiro vai desbotar. A coloração não desbota. É que faz tempo que não aparecem umas ruivas aqui no salão. Mas não desbota, gente. Eu tenho um cliente, amiga minha, ruiva, que estava retocando só a raiz, sem nem passar nada na ponta. Porque a coloração, ela é muito boa. Só que assim... O ruivo, ele desbota? Ele desbota, mas quanto tempo sua cliente vai retornar? Ela vai retornar daqui 1 mês certinho para fazer o retoque de raiz dela? Ou ela vai retornar daqui 2, 3 meses? Aí não tem como, aí desbota mesmo. Tem curso master somente com aluno? No momento não. Foi o melhor curso que eu fiz. Gente, é isso. Bom... Quero saber de vocês se vocês gostaram do nosso aulão hoje. Revelei produtos. Falei sobre correção de cor. Falei sobre vocês elevarem o nível de vocês como profissionais, tá? Temos aula amanhã também, tá? Amanhã, deixa eu falar um pouquinho sobre amanhã. Amanhã a aula vai ser mão na massa. Tá? Eu vou estar aqui com a minha cliente no lavatório, mostrando tudo ao vivo novamente para vocês, tá? A gente vai falar sobre matização, sobre desbotamento de cor. Ontem a nossa aula foi fantástica. Hoje a nossa aula também foi fantástica. Muita coisa sendo discutida aqui. Quem perdeu a aula de ontem, tá salva lá no nosso feed, tá? Tá no feed a aula de ontem. Essa daqui provavelmente vai ficar também, essa aula vai ficar aqui também. Para quem não entrou ainda no nosso grupo do WhatsApp, tá lá no nosso link da bio. Espero por vocês amanhã. Tá muito bom, tô amando estar aqui com vocês. Vocês têm muitas dúvidas, tem muita coisa para aprender. Se vocês estão aqui é porque vocês querem evoluir profissionalmente, tá? Sou muito grata por vocês estarem aqui na nossa semana Level Pro. Quase 2 horas de live, gente. Vocês estão muito top. Muito obrigado mesmo por estarem aqui. E eu conto com vocês amanhã pra gente arrasar mais uma vez. Fechou? Um beijo. Muito bom estar aqui com vocês. Até amanhã, às 8 da noite, hein? Bota o alerta.